pessoal, bem-vindos de volta ao canal do Curso Top. Eu sou o professor Fio e venho com mais uma dica do Fio. E essa dica hoje vai falar sobre concordância entre o verbo haver e o verbo existir. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Então vamos lá. O que tem de peculiar entre esses dois verbos? Perceba, quando eu uso o verbo haver com um sentido de existir, ou seja, equivalente ao verbo existir, o verbo haver será considerado impessoal. E o que isso quer dizer? Não temos sujeito, ou seja, não haverá sujeito ali na oração. Agora, se eu uso o verbo existir, a gente vai considerá-lo um verbo pessoal e com isso a oração vai apresentar sujeito. Vamos para os exemplos. Há muitos sonegadores ainda impunes. Eu posso substituir pelo existir. Existem muitos sonegadores ainda impunes. Veja que nós temos a mesma equivalência semântica, o mesmo sentido, a mesma ideia, tá? Só que aqui, por eu utilizar o verbo haver, eu vou dizer que essa oração ela é uma oração sem sujeito. Ok? Mas se fala, mas o que há, né? Faz referência a sonegadores, mas como ele tem uma equivalência ao verbo existir, a gente não considera como sujeito por ele ser impessoal. Agora, nesse caso aqui, muda tudo. Eu vou dizer o que? Existem, é o nosso verbo. O que existe? Agora sim, eu tenho uma referência, né, ao núcleo do sujeito. E percebam que esse núcleo aí ele está no plural. Por isso que eu vou ter essa forma verbal pluralizada na terceira pessoa do plural, porque sonegadores faz referência a eles. Eles existem, né? Então veja que aqui a concordância é totalmente diferente. Nós vamos ter concordância do verbo com o sujeito. Por quê? Porque o verbo existir será considerado pessoal. Foi aí, galera? Tudo bem até então? Agora vamos para uma observação. O verbo haver sendo impessoal, e se ele for utilizado numa locução verbal como verbo principal, ele vai transmitir, tá, a sua impessoalidade para quem? Para o verbo auxiliar. Ou seja, o verbo auxiliar que vai compor a locução verbal com o verbo haver também não vai concordar, ou seja, será impessoal, porque a oração não vai apresentar sujeito. Agora, se eu utilizar o verbo existir, não. O verbo existir é pessoal, então o seu verbo auxiliar vai poder concordar com o núcleo do sujeito. Vamos para o exemplo. Deve haver ou devem existir. Por que há essa diferença? Perceba, em outros jardins, flores mais belas. Se eu utilizo haver, eu vou dizer deve haver em outros jardins flores mais belas. Agora, quando eu substituo pela forma verbal do existir, o verbo auxiliar já será o quê? Concordado com o núcleo do sujeito, né? Ficou estranho concordar, né? Mas vamos pensar assim, ele vai concordar com o núcleo do sujeito. Então veja, deve existir, porque o que deve existir? Flores, tá? Flores é o nosso sujeito, então está indicando plural, terceira pessoa, eu coloco o verbo auxiliar concordando com esse núcleo. Então essa vai ser a diferença. Então recapitulando, o verbo existir com equivalência de sentido, né, do haver, ou até que troquei aqui as bolas, é o haver com equivalência do verbo existir, será impessoal e ele também vai passar essa impessoalidade para a locução verbal no seu verbo auxiliar. Então, se gostou da dica, curta, comente, vamos criar uma rede de comentários aí para tirar dúvidas um do outro e compartilhe e indique para os seus amigos se inscreverem no nosso canal.